Você, por um acaso, já se perguntou por que o Dr. Jumba Jukimba criou o Stitch? Pensa bem, você tá cansado de saber que o nome original do Stitch é Experiência 626, decorrente dos números de experimentos do Jumba, 626. Isso significa que antes dele, centenas de outros seres extremamente perigosos foram criados de maneira ilegal pelo Jumba. Fora as experiências 627, 628 e 629 que foram criadas após o Stitch. Por que é que alguém criaria 629 experiências? Você deve pensar que o Jumba é um maluco. Eu prefiro ser chamado de gênio do mar! Enfim, existe um motivo bem interessante do porquê que o Jumba criou todos esses experimentos. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo então. Eu sou o Imaginago e hoje você vai conhecer muito mais sobre a história do Dr. Jumba Jukimba. Tenho certeza que você vai dar muito mais valor para esse personagem depois de conhecer a história dele. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. Cara, de verdade, o que leva um ser a criar 629 experiências ilegais? Lembrando que no universo de Lilo e Stitch, isso é um crime intergaláctico. Tanto que a condenação do Jumba, quando foi capturado, foi de prisão perpétua. Você pode perceber que no final do filme Lilo e Stitch, ele foi condenado a viver na Terra para o resto da sua vida. Não foi bem uma punição, né? Mas enfim. Antes de continuar aqui, eu queria te pedir duas coisas. A primeira, se inscreve aqui no canal. Tá vendo esse botão aqui? Aqui embaixo, do lado da foto do meu canal, tem um botão igual a esse. Você clica e se inscreve para você não perder os meus vídeos. Agora tem vídeo 3 vezes por semana aqui nesse canal, tá? Segunda, quinta e sábado, 11 horas da manhã. Sério, tamo junto, muito obrigado pela sua inscrição e também aproveita e deixa um like nesse vídeo aqui, porque isso ajuda pra caramba eu continuar fazendo vídeo. Sério, eu tô aqui passando mal gravando vídeo pra você, eu tô com febre, mas eu não posso deixar de explodir a cabeça de vocês, então deixa o like aí. Muito obrigado, tamo junto sempre e vamos seguir aqui pro vídeo. Gente, claramente o Jumba com certeza tinha um objetivo. Ele não saiu criando todas as experiências apenas por diversão, até porque todas essas 629 experiências têm uma coisa em comum, ou pelo menos deveriam ter. Todas elas deveriam ser caóticas, todas essas experiências, sem exceção, deveriam ser totalmente malignas, 100%. E todas elas deveriam possuir apenas uma motivação. Seu único instinto é o de destruir tudo que toca. Pois é. Então todas as experiências do Jumba até o Stitch tinham apenas essa função do caos e da destruição. Mas por que o Jumba fazia isso? E por que ele não conseguiu alcançar esse objetivo de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sétima? Ah, cala essa boca! O cara foi até a experiência 629. O grande problema que ele nunca conseguiu resolver era o de que todas as suas experiências eram malignas no começo, mas tinham um porém. Elas se corrompiam em algum momento. As experiências do Jumba começavam praticando o caos, mas em dado momento, a Lilo e o Stitch conseguiam encontrar uma função para todas elas. Eu tô falando, gente, para quem tá por fora aí, das experiências vistas no filme Stitch o Filme. Esse filme aí, para quem não sabe, é a continuação de Lilo e Stitch, que foi o ponto de partida, inclusive, para a produção de uma série animada para a televisão. Nesse filme, Lilo e Stitch devem resgatar o Jumba, que foi raptado por Gantu e o terrível Dr. Hamsterville. O objetivo do Hamsterville em raptar o Jumba era interrogá-lo e descobrir onde estão todas as outras 625 experiências mutantes que o Jumba criou antes do Stitch. Durante a aventura, Lilo e o 626, o Stitch, ativam a experiência 221, que é um raio vivo. Ele foi projetado para absorver e controlar eletricidade. Também é ativada nesse filme a experiência 625, que tem os mesmos poderes que o Stitch, mas é completamente preguiçoso, covarde e sabe apenas fazer sanduíches. No final desse filme, todas as experiências do Jumba, que estavam presas dentro das cápsulas criadas por ele, caíram na Terra, e especificamente, é claro, na ilha onde Lilo e Stitch moram, no Havaí. Só que essas cápsulas, elas têm um porém. Quando elas tocam na água, as experiências que estão dentro delas são libertadas e elas começam a espalhar o caos. O filme acaba literalmente assim, com todas as experiências soltas no Havaí. E aí é que entra a série Lilo e Stitch, em que eles têm que recuperar todas essas experiências que estão desaparecidas no Havaí e garantir, é claro, que elas não façam mal a ninguém. Algumas pessoas acabam se prejudicando nesse processo,
Mas no fim, até que dá tudo certo. E dava certo justamente por causa daquela questão que eu falei lá atrás, da dificuldade que o Jumba tinha de fazer com que as suas experiências não fossem corrompidas nunca pelo bem, e todas elas se tornavam experiências boas em algum momento. O Jumba tentava criar seres 100% malignos, mas sempre falhava. Em algum momento, todas as experiências dele sempre se tornavam seres do bem. O próprio Stitch foi um grande exemplo disso, né? Quando o Jumba foi preso, ele estava terminando o processo de criação do Stitch. Quando ele cria uma experiência, ele precisa energizá-la. Mas quando ele estava terminando de energizar o Stitch, os policiais galácticos surgiram e interromperam o processo. E é por isso que o Stitch não é 100% do mal. Mesmo que ele tenha sido criado com esse objetivo, ele começa o filme com o instinto de destruir tudo o que toca. Mas quando conhece a Lilo, ele cria um sentimento de família, de Ohana. Tudo isso porque ele não foi energizado completamente, isso é muito importante. O Stitch, então, começa a dar defeito, e aí inclusive entra o filme Lilo e Stitch 2, Stitch deu defeito. E aí que entra a confusão, porque por mais que se chame Lilo e Stitch 2, ele é o terceiro filme na franquia. É meio complicado mesmo. Só deram esse nome, né, porque Lilo e Stitch 2, na linha do tempo, se passa depois do primeiro filme. A história de Stitch, o filme, vem depois dos acontecimentos de Lilo e Stitch 2. Enfim, nesse filme, como o próprio nome já diz, o Stitch dá um defeito por conta da sua incompleta energização e ele precisa ser consertado. E aí explica, inclusive, por que ele foi criado para destruir tudo que toca, mas se torna um ser bonzinho no final do primeiro filme. Segundo o Jumba, o Stitch é uma experiência incompleta, mas se ele tivesse sido energizado completamente e faltou tipo 30%, ele teria sido perfeito. E perfeito que o Jumba fala é no sentido de ser uma criatura totalmente do mal, incorruptível e que só teria um objetivo, o de destruir tudo o que toca. Não existiria Ohana capaz de parar o Stitch se ele tivesse sido energizado por completo. Mas olha só que interessante, as próximas experiências que vieram depois do Stitch foram perfeitas. A experiência 627 literalmente se chamava do mal, porque ele era perfeito e completo. O 627 é o sucessor do Stitch. O Jumba o criou, na verdade, porque o Stitch estava se achando um maioral. Então ele foi lá e criou o 627 com todas as habilidades do Stitch, só que completamente energizado e melhorado. Na série, o Gantu utilizou a maldade incorruptível do 627 para tentar destruir o Stitch, mas não conseguiu. No fim, Lilo e Stitch descobrem que o ponto fraco do 627 é o riso frouxo. Quando ele começa a rir, ele fica completamente vulnerável e assim eles conseguem capturá-lo e colocá-lo de volta na cápsula. Comédia, né? Pois é, mesmo sendo uma experiência perfeita, incorruptível e 100% maligna, ele tem um ponto fraco. Outra experiência perfeita foi o 629, conhecido também como Leroy. Ele foi criado forçadamente pelo Jumba após as ameaças do Hamsterville, justamente para ser uma experiência mais poderosa do que o Stitch e perfeita. Isso é mostrado pra gente no filme Leroy e Stitch, o quarto e último filme dessa franquia. Leroy também era incorruptível, 100% do mal e nada poderia pará-lo, a não ser a música Aloha Oi. Ao ouvir o som dessa música, o Leroy dava um defeito similar ao do Stitch no filme anterior. Só que esse ponto fraco, obviamente, foi criado de maneira proposital ali pelo Jumba para que ele pudesse ser derrotado no futuro, porque o Jumba é um cara do bem agora. Mas é fato que o Leroy, a experiência 629, era 100% maligno também. Mas a experiência mais poderosa de todas dava medo até no Jumba. Eu tô falando aqui do terrível 628. Após a sofrida derrota do mal, a experiência 627, Jumba foi até o lugar onde ele escondeu a experiência 628 para se certificar de que ela nunca seria libertada. Jumba criou essa experiência para ser a mais poderosa de todas, ainda naquele objetivo de provar pro Stitch que ele não era a melhor experiência que o Jumba podia fazer. Mas o resultado foi maior do que ele poderia lhe dar, até mesmo para o próprio Stitch. Assustado com essa experiência que ele não podia controlar de jeito nenhum, Jumba então decide jogar o 628 em um planeta gelado. Isso tudo antes de Leroy e Stitch acontecer, tá? E aí ele utilizou a experiência 627, que era menos letal comparado a 628, para ganhar o argumento com Stitch. Só que a experiência 628, vários anos depois, escapou e adquiriu partes de corpo mecânicos. Isso fez com que ele ficasse tão forte que nem mesmo o Stitch poderia detê-lo sozinho. Só que aí no final das contas ele foi derrotado e capturado com muita dificuldade, mas foi capturado. Isso aconteceu no anime de Lilo e Stitch. Pois é, existe esse anime aí, eu já falei aqui no canal dele. Mas imagina, por que que o Jumba criou todos esses experimentos? O Jumba, gente, tem um fato curioso aqui. Ele nasceu numa espécie de família de gênios do mal. Ele já mencionou a mãe dele algumas vezes na série e é dito que ela foi presa no passado por conta de experimentos ilegais também. Inclusive, ele respeita muito a mãe dele.
Opa, não põe minha mãe nessa história. Ó, todas as 629 experiências criadas pelo Jumba são realmente criação dele. A gente fala, será que a mãe dele começou criando algumas? Não, todas são do Jumba. Mas eu acho que a ideia desse projeto começou com a mãe dele. Ela pode ter começado a criar algumas experiências, mas nenhuma delas tinha vida. Só as do Jumba que pegou o projeto depois. A mãe dele claramente era uma gênia do mal, mas o Jumba nunca mencionou o que ela fazia exatamente. Talvez ela tivesse sim o objetivo de criar um ser tão maligno, tão poderoso e tão incorruptível que nada poderia detê-lo. E o Jumba teoricamente conseguiu, né? Pelo menos os mais próximos que chegaram disso foram as experiências 627, 628 e 629. As três experiências eram 100% malignas, 100% incorruptíveis, mas todas foram derrotadas pelo Stitch. O Stitch pode não ser 100% do mal e 100% incorruptível, mas ele com certeza é a experiência mais poderosa que o Jumba já criou. E talvez pro Jumba isso já basta agora. Mas e vocês, o que vocês acham dessa teoria? Será que o Jumba tava continuando um projeto que foi ideia da mãe dele ou eu tô fumando banana aqui? Escreve aqui nos comentários pra eu saber. E pô, gostou desse vídeo? Deixa o like aqui, pô, isso me ajuda pra caramba, já falei, tamo junto. Um segundinho que você perde da sua vida, você me ajuda demais, beleza? Tamo junto, brigadão pelo like, eu sou o Imaginago e até a próxima! Explosão de cabeça!